dar uma olhada em mais 8 rivalidades que existem entre quem e por quê, entendendo por que esses países, até certo ponto, não gostam um do outro. Iniciando com os da miniatura, há um desacordo sério entre a Cidade do Vaticano e a República Popular da China. Agora eu sei o que você provavelmente está pensando. Esses dois países estão muito distantes um do outro. Claramente, eles não possuem fronteiras em comum. Eles não têm nenhum conflito histórico entre si. Então, por que eles se desgostariam ou teriam algum tipo de conflito hoje? Bem, a razão é simples, bispos. Temos que lembrar que o Vaticano não é apenas um pequeno microestado na Europa. É também a Santa Sé, a sede da Igreja Católica e o governante dessa religião em todo o mundo. A autoridade para nomear bispos pertence ao Vaticano e a todos os países católicos, mas a China não é um país católico, embora tenha uma população católica considerável, cerca de 12 milhões de pessoas, e seu regime é muito contrário a qualquer outra instituição além do Estado, e especialmente uma entidade estrangeira tendo qualquer tipo de influência e poder em seu território. E assim, essa questão tem sido um ponto-chave de contenda na restauração das relações entre a China e o Vaticano. Restauração porque romperam os laços diplomáticos em 1951. Em vez de reconhecer a autoridade do Vaticano, o governo chinês criou a Associação Patriótica Católica Chinesa e nomeou 7 bispos por conta própria, o que o Vaticano não reconhece. Outra questão, que é uma consequência disso, mas também uma das causas do problema, é que a Santa Sé é atualmente a única entidade soberana na Europa e uma das poucas no mundo que reconhece a República da China, Taiwan, como a única representante da China. Quando a República Popular da China resolveu seu conflito interno, o Vaticano continuou reconhecendo Taiwan como a China legítima, desagradando a China continental. Mas o Papa Francisco e o atual governo da República Popular da China têm feito esforços para se reaproximar e tentar resolver essa questão, e parece estar indo bem. Outra grande rivalidade que existe é entre Grécia e Turquia. As civilizações da Grécia e da Turquia estiveram em conflito muitas vezes ao longo da história, mesmo que os povos de hoje não sejam os mesmos daquela época, especialmente na Turquia. A lendária invasão grega de Troia, no que é hoje a Turquia, é um exemplo perfeito da rivalidade histórica que existiu entre as pessoas, ou pelo menos os estados, dessas duas regiões. Sempre houve conflito entre as cidades-estado gregas e as civilizações da Anatólia, entre o Reino da Grécia e o Império Otomano, e até mesmo entre os dois estados modernos. Mas ambos os conflitos passados, e mais importante o de hoje, têm a ver com uma questão principal: o controle do Mar Egeu e das Ilhas Egeias e também do leste do Mediterrâneo, bem como da ilha de Chipre. Chipre obteve independência, tentou se unir à Grécia, foi invadido pela Turquia e atualmente encontra-se dividido. Chipre em si, que é de cultura grega e tem grande proximidade com a própria Grécia, e o Chipre do Norte, que é um protetorado turco. Um ministro turco recentemente compartilhou um mapa mostrando todas as ilhas do Egeu sob controle da Turquia. As questões históricas, algumas reais e outras apenas lendárias, além dessas tensões hoje em Chipre e no Egeu, fazem com que os dois governos não gostem um do outro até certo ponto. A Grécia mantém um dos maiores orçamentos militares do mundo, proporcionalmente, devido à possibilidade de um conflito com a Turquia. Mudando para a América do Sul, outro par de países que você poderia dizer que não gostam um do outro, de certa forma, são Brasil e Argentina. É estranho porque a rivalidade deles, de certa forma, reflete a que existe entre Portugal e Espanha. Dois países, um que fala português e outro que fala espanhol. Talvez a rivalidade deles tenha raízes no fato de que pertenciam a dois impérios coloniais diferentes e opostos. A rivalidade hoje é mais vista em jogos de futebol, mesmo que as duas maiores estrelas de cada equipe sejam aparentemente boas amigas. A rivalidade entre as duas equipes foi tão intensa no século XX que elas se recusaram a jogar entre si por mais de uma década. Havia também uma grande rivalidade entre suas maiores estrelas, Pelé e Maradona. Porém, a rivalidade vista hoje no futebol não começou nele, podendo ser rastreada até os diversos conflitos e guerras que ambos os países tiveram ao longo da história. Curiosamente, o Rio de Janeiro foi a primeira capital a reconhecer a independência da Argentina, enquanto Buenos Aires foi a primeira a reconhecer a do Brasil. Mas eles herdaram muitas disputas que as potências coloniais tinham nessas regiões. A Guerra da Cisplatina, 1825-1828, foi o maior conflito entre os dois países, mas hoje a rivalidade parece restrita ao esporte. De volta à Europa, existe uma grande rivalidade entre Escócia e Inglaterra. Embora ambos pertençam ao Reino Unido, a Escócia lutou para afirmar sua independência ao longo da história, e o desejo da Inglaterra de governar toda a Grã-Bretanha representou um obstáculo para isso, resultando em conflito entre os dois.
No início, quando Escócia e Inglaterra eram independentes, havia uma disputa territorial sobre a área de fronteira e parte de Northumbria, no norte da Inglaterra, reivindicada por ambos os reinos. Embora eu não soubesse disso, o primeiro rei de uma Inglaterra e Escócia unidas era na verdade escocês. O rei James VI da Escócia herdou a coroa inglesa em 1603, governando os dois reinos em união pessoal, com cada um permanecendo independente. 100 anos depois, a Escócia entrou em uma união política completa com o Reino da Inglaterra, criando o novo Reino da Grã-Bretanha, que mais tarde incluiria a Irlanda e seria renomeado como Reino Unido em 1801. As primeiras disputas por território, a cultura um pouco diferente, bem como a luta e o desejo de independência, que em parte persistem até hoje, fizeram com que esses dois países sempre fossem vistos como rivais mútuos, com cada governo desgostando um pouco do outro. Isso é evidente pelos inúmeros conflitos e guerras totais entre os dois reinos ao longo da história. Houve pelo menos 9 guerras entre os povos da Escócia e da Inglaterra, com mais de 83 batalhas travadas desde tão cedo quanto 596, quando os ângulos derrotaram uma aliança de escoceses, britânicos e pictos, antes que qualquer reino existisse, até muitos conflitos de fronteira ou guerras totais que ocorreram até pelo menos o século XVII, mais de 1000 anos de conflito, certamente deixam uma marca. Mudando para a Ásia, uma recente disputa foi reacendida entre Catar e Arábia Saudita. A Arábia Saudita alega estar em conflito diplomático com o Catar por este supostamente representar o Irã. No entanto, o Catar mantém que o conflito é uma tentativa da Arábia Saudita de reafirmar a hegemonia sobre o Catar, que desfrutou durante o século XX. O Catar diverge dos sauditas em várias questões, como a transmissão da Al Jazeera, que apoia a Primavera Árabe, e as relações relativamente boas com o Irã, rival da Arábia Saudita. O Irã é majoritariamente muçulmano xiita, já a Arábia Saudita se considera a principal potência sunita. Isso, somado à competição econômica e relações opostas com os Estados Unidos da América, justifica o conflito entre ambos. Já no leste da Ásia, observa-se também uma rivalidade entre Japão e Rússia. Pode parecer inacreditável, mas o Japão e a Rússia ainda estão tecnicamente em guerra. A razão é simples, a posse das Ilhas Kuril. A Rússia chama essa cadeia de mais de 50 pequenas ilhas vulcânicas de Kuril's, já o Japão as denomina territórios do norte. As ilhas, em grande parte sob jurisdição russa hoje, oferecem pouco valor estratégico ou econômico. No entanto, o Japão mantém uma reivindicação sobre 4 das ilhas mais ao sul como seu próprio território. A história das Kurils remonta à Guerra Russo-Japonesa de 1905, onde o Japão saiu vitorioso e reivindicou a soberania sobre as ilhas. O Japão manteve as ilhas até o fim da Segunda Guerra Mundial, quando, com a queda do Império Japonês em 1945, as perdeu. Os soviéticos as tomaram com o acordo dos Estados Unidos da América, mas então os Estados Unidos da América, com o Japão se tornando seu aliado, recuaram do acordo, deixando a questão sem resolução até hoje. De volta à Europa, Sérvia e Bósnia têm relações tensas. Vários comentários sugerem um conflito entre a Sérvia e outros países, com a Bósnia sendo um caso particularmente interessante. A própria Bósnia tem uma parte de seu país chamada República Srpska, que é principalmente povoada por sérvios, e isso parece ser a origem da disputa entre eles. A Guerra da Bósnia ocorreu entre a Bósnia e a Srpska, apoiada pela Sérvia após a desintegração da Iugoslávia. A Srpska buscava independência ou união com a Sérvia, através da Iugoslávia ou individualmente. Isso levou a uma guerra efetiva entre a Bósnia e a própria Sérvia. O conflito perdura, apesar do fim dos confrontos armados. O sistema de governo da Bósnia dá grande autonomia à República Srpska, mas seus líderes ainda almejam soberania total. Ameaças recentes de secessão foram feitas, e a questão permanece até os dias atuais. E, finalmente, uma disputa intercontinental entre Espanha e Marrocos. Embora tecnicamente não seja intercontinental, considerando que a Espanha controla uma série de territórios na costa marroquina, que são precisamente uma das maiores questões que causam essa disputa. Eu diria que a rivalidade entre Espanha e Marrocos se baseia em 3 coisas principais, embora todas elas estejam interligadas e sejam causadas por outras. Primeiro, a rivalidade histórica entre os reinos espanhóis da Península Ibérica e os reinos muçulmanos do norte da África. A rivalidade neste aspecto está resolvida, mas ainda pode ter algum impacto, especialmente porque a Reconquista espanhola terminou mais tarde do que a portuguesa, que tem ótimas relações diplomáticas com Marrocos. Além disso, a Espanha ainda possui vários territórios em Marrocos hoje, as chamadas Plazas de Soberania, 2 cidades inteiras, Ceuta e Melilla, e outras pequenas áreas com as quais Marrocos obviamente não está feliz.
E terceiro, a Espanha tem sido um tanto ambígua ou até totalmente favorável às reivindicações do Saara Ocidental em se tornar sua própria nação. O território era uma colônia espanhola, o que contribui para a hostilidade ainda existente entre os dois países. Marrocos reivindica a região, mas a Espanha apoia um referendo da Organização das Nações Unidas para sua autodeterminação. Ressentimentos históricos, colonialismo, territórios externos da Espanha e apoio ao Saara Ocidental levam a uma disputa até hoje. Então, essas são algumas das rivalidades que existem entre países ao redor do mundo, entendendo que elas existem por vários motivos, alguns deles ainda válidos hoje, alguns apenas existindo hoje, sendo recentes, e outros causados por ressentimentos históricos que ainda duram até os tempos modernos, embora alguns estejam felizmente desaparecendo, alguns mais sérios do que outros, e felizmente nenhum parece estar escalando, salvo uma ou duas exceções infelizes. Rivalidades entre países são comuns em todo o mundo. Se você conhece outras e gostaria de outro vídeo sobre o tópico, deixe um comentário abaixo com suas sugestões. Obrigado por assistir, inscreva-se para mais vídeos com conhecimentos gerais, até a próxima.